A Unicef, de acordo com o censo realizado em 2014, afirma que em Angola apenas uma em cada cinco crianças ou em cada quatro crianças com menos de 5 anos são registradas. Isso de acordo com o recenseamento geral da população realizado em 2014. Isso leva-me a olhar para as particularidades. Existem pais que até vivem sob o mesmo teto que os filhos. Entretanto, não só não prestam assistência, como também não registram essas crianças. Nestes casos, o crime existe. Aqui, na verdade, como eu já disse, atendendo ao princípio da mínima intervenção do direito penal, o direito penal é muito malvado, é muito, não Severo. fala muito, não fala muito. Então, procura deixar os mais novos, nesse caso da família, procurar a princípio resolver tal situação que na verdade é sanável, porque também quando nós falamos de não registrar, poderá haver outros fatores por trás de não registrar, Certo. quer seja o processo da administração, quer seja as situações em que a própria família se encontra, prioridades, quer seja a questão da alfabetização, quer seja a questão da cultura jurídica. Então, é um todo fator que pode estar por trás da questão de não registrar. A princípio, eu digo que um deles, indo para as zonas mais rurais do nosso país, pode ser a questão da cultura jurídica, porque se formos buscar os nossos mais velhos, mais lá nas zonas mais, por exemplo, podemos assim dizer, No interior do país? exatamente, vamos verificar que há pouca cultura jurídica e não percebem as vantagens daquilo que é a cultura jurídica. Porque se faz a um papá que está na lavra a preparar a sua mandioca para o filho comer, depois venderem, a falar, vai lá registrar o filho, pai, é importante. Ele vai perguntar, ganho o que com isso? É para quê? Ele não vai ver diferença nem na vida dele, nem na vida do filho, que já é interessante. Porque se este soubesse que, ao registrar o próprio filho, ao dar-lhe a filiação, estaria a produzir efeitos jurídicos importantíssimos do ponto de vista patrimonial, por exemplo, se este pai morrer, este filho tem a legitimidade de entrar na classe dos sucessíveis para poder herdar, se este filho conseguir, vamos lá ver, um certo trabalho que provê condições boas, precisa de administração, este pai tem o direito de administrar aquilo que é o dinheiro que o filho faz enquanto não tem a maioridade para não ser enganado. Este pai já veria vantagens em dar-lhe aquilo que é a filiação, em registrar o filho, porque já veria, pá, eu estou aqui, não sei o dia da manhã, para que não ocorra a situação de eu amanhã partir para outra dimensão da vida, os meus primos, os irmãos, a mãe ou o pai, virem cá dizerem que a fazenda é minha, saem da casa, vou registrar o meu filho. Porque a partir do momento que tu registras o teu filho, tu já lhe colocas na classe dos sucessíveis. Que quer dizer que se tu morreres, a princípio tens que saber que quando for chamado todos os teus patrimônios e for feita a divisão, primeira coisa, já separa-se aquilo que é legítima, que é uma porção dos bens que, na verdade, a lei já protege para os teus filhos. Já protege. Isto aqui é dos teus filhos. E depois analisa-se as tuas dívidas, depois do que sobra dos ativos, caso não tenhas testado, neste caso fazer um testamento, vai, na verdade, chamar-se a tua categoria, a classe dos sucessíveis, que uma elimina a outra. Ou seja, se esta tem, as outras não existem mais, desaparecem. Que quem está na primeira categoria são os descendentes, por consequência, são os próprios filhos. Então, uma das vantagens, se formos analisar do ponto de vista patrimonial, de registrar as crianças, é que se o indivíduo parte para outra dimensão da vida, a lei já protege estas crianças de poderem ter acesso aos patrimônios que o pai tenha deixado enquanto esteve vivo. Já é uma das vantagens. Fora que, se dás aquilo que é o direito de filiação, que na verdade é um direito, não é uma coisa que tu podes negar ao teu Pois. filho, é um direito que lhe é por garantido, porque filiação é o mesmo que das consequência ou complementaridade da sua identidade. Porque vamos lá ver uma criança que está à rua à deriva. Para que tenha a nacionalidade angolana, tem que se averiguar, tem que se efetivar que, na verdade, seja filhos de pais angolanos ou que tenha, na verdade, nascido, mas tem que ter um elo de ligação, na verdade. Porque aqui analisa-se os sólidos, os sanguíneos, não basta que esteja à deriva. A princípio, presume-se que seja, está no território angolano, mas precisa-se de mais sustentação. E tu dando a filiação ao teu filho, já comprovas, tu és angolano, registraste o teu filho, é angolano, lógico. Então já lhe garantes aquilo que é a própria nacionalidade.
tu deixas o teu filho à deriva, o que na verdade acho que há 10 anos atrás foi um problema. Muita gente esteve na luta de poder tratar o bilhete de identidade, porque os pais lá atrás não fizeram registro, depois os pais também, os bilhetes não aparecem. Foi uma luta tremenda, muitos conseguiram, outros nem por isso. Mas isto aconteceu dado esta questão de não terem dado aquilo que é o direito de filiação, que é reconhecido, é um direito que pertence, na verdade, aos filhos. E para entendermos, vamos só ler rapidamente aquilo que é o artigo 129 do Código da Família, que vai dizer o seguinte: direito à filiação. A todos é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação. Para quem, nossos ouvintes que devem estar a perguntar se o que é filiação, filiação é nada menos do que o vínculo jurídico que vai existir entre o filho e os seus progenitores, quer seja o pai ou a mãe. Por isso é que quando um filho vem ao mundo, o que é que geralmente acontece? Escolhem o nome da criança, depois colocam o nome da mãe, depois o sobrenome do pai. Isto é dar aquilo que é o direito de filiação a esta criança, porque a partir do momento que tu fazes isso, podemos dizer que estás a complementar aquilo que é o seu direito de personalidade, direito ao nome. Todos têm direito ao nome. Dás o direito ao nome. Como é que uma pessoa, para ter relevância jurídica, não tem nome? Como é que fica essa questão? Tu não tens a tua personalidade jurídica complementada. Então, é necessário que se dê, e se analisarem aqui, a lei não diz que o indivíduo é que sabe se reconhece, dá ou não dá. A lei diz que a todos é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação, para vermos que não é facultativo, uns podem, outros não, é um direito que é generalizado para todos. E Círio Teixeira, para os casos de ausência da cultura jurídica, certo? Exatamente. Para os casos de ausência da cultura jurídica, o que é que se deve fazer para mitigar essa situação? Porque é realmente algo que muito acontece na nossa sociedade. É muita gente sem identidade, é muita gente sem documentação, e pode-se dar o caso de alguém olhar para a situação e deduzir que seja um caso de fuga à paternidade, mesmo não sendo. Exatamente. Na verdade é muito recorrente mesmo. Por falta de cultura jurídica, temos verificado, às vezes nem por maldade, os pais mesmo não percebem o efeito, a utilidade ou mesmo como fazer isso e acabam não reconhecendo, depois dá lugar a muitas controvérsias, a muitos problemas. Mas, na verdade, o Estado em si, como visa dar resposta às situações, o Estado também tem instituições próprias que deverão ter controlo, deverão ter mecanismos de ajudar com que estas pessoas possam então fazer o reconhecimento daquilo que é a filiação dos seus filhos, bem como até o tratar a própria identidade, porque às vezes vira um ciclo vicioso. Este senhor de idade que está lá na mata a tratar, ele se calhar tem testemunhos que o próprio pai também não lhe deu filiação. Pois. É um ciclo vicioso, nem tem como dar sequência ao próprio filho. Então é uma coisa que tem que buscar-se. Então o Estado tem mecanismos. E para entendermos melhor, vamos só ler aquilo que é o artigo 184, que fala sobre o estabelecimento judicial da filiação. Estabelecimento de filiação. Quando não estiver estabelecida a filiação materna ou paterna, que é neste caso do pai ou da mãe, pode o filho, neste caso, este indivíduo que viu que o seu pai, pronto, o pai está a lhe falar, me registra, o pai nada, o que é que pode fazer? Pedir a qualquer tempo, ou seja, não importa quantos anos passaram, como lemos aquele artigo anterior, é reconhecido a todos. Não é um direito que só é para uns e não para outros. Então, a todo tempo, tu tens o direito de ser estabelecida a filiação por via do tribunal. E vamos entender agora aqui o ponto 2 que vai explicar como é. A ação pode ser proposta, ou seja, quem pode interpor esta ação no tribunal? Primeira entidade, a linha A. Oficiosamente, pelo representante do Ministério Público até 3 anos após o nascimento. Neste caso, uma das entidades que também, caso tome nota com esta situação, poderá interpor uma ação de reconhecimento da própria filiação para que este indivíduo veja então seu direito garantido ou salvaguardado. Neste caso, o Ministério Público tem esta competência também. Depois vamos ler o ponto B, pelo filho, neste caso este que não tem filiação
infelizmente não tem um bilhete de identidade, pelo filho este pode interpor, ou pelo seu representante legal. Vamos lá ver que só vive com a mãe ou vive com a avó. O pai não reconheceu. A representante legal, a priori, se vive com a avó, é a avó. Pois. Então, a avó pode também interpor, neste caso, a representante legal. Então, para aquilo que são as pessoas, que é um caso que acontece principalmente no interior do país, que o pai, infelizmente, quer seja por falta de cultura jurídica, quer seja por não ver vantagem em como fazer isso, quer seja também por certas falhas no processo de registro, porque pode ser que atendendo a morosidade ou as várias fases, os vários documentos que pedem, as várias comprovações que tem que se fazer, possa também atrasar este processo ou desincentivar. Estes que estão nesta situação, os filhos, poderão interpor, o representante legal pode também interpor, o Ministério Público pode também interpor, o curador especial pode também interpor, para que, na verdade, seja garantido este direito, que não é só de um, é de todos, reconhecidos, o direito de filiação. Porque, na verdade, é uma bola de neve se entendermos que um indivíduo vive, é angolano, mas não tem identidade. O que dirá do que vai ser dos seus filhos também? Terão de passar pelo mesmo processo. Tu não tens identidade, como é que vais reconhecer o teu filho se nem tu tens identidade? Então tem que procurar-se já sanar estes vícios, levando lá para trás nós mais velhos que infelizmente acabam não tendo a cultura jurídica de reconhecer ou de registrar os filhos, ou outros que na verdade têm essa cultura jurídica, mas olha assim, fala, esse filho não é meu, não vou registrar, mas é mesmo dele. Por via de um processo judicial também, nesses termos que lemos, poderá também ocorrer o reconhecimento, porque não pode um pai dizer que não quero, não vou reconhecer este filho. Pura e Tudo bem com a simplesmente por mulher, não sim, querer. sim. Pode tudo bem com a mulher, mas quanto ao filho, não essa facilidade, além dessa facilidade, do indivíduo poder dizer que não, não quero reconhecer o filho. Não pode.